Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 44. A cor da confiança. Tão logo Vaninha havia partido para dizer ao bando que ficasse onde estava, Matt descobriu que não restava nenhuma estalagem sanitar que não tivesse sido ocupada pelas Aes Sedai, e que até os 5 estábulos estavam completamente lotados. Porém, quando deslizou uma moedinha de prata para um cavalariço de rosto fino, o sujeito foi buscar sacas de aveia e fardos de feno em um pátio rodeado por paredes de pedra que abrigaria 6 cavalos. Também mostrou para Matt e os outros 4 homens do bando lugares para dormir do depósito de feno, que era um pouco mais fresco que o lado de fora. Não peço nada, advertiu Matt para seus homens enquanto dividia o restante das moedas entre eles. Paguem por tudo e não aceitem presentes. O bando não vai ficar devendo nada a ninguém daqui. Seu falso ar de confiança se transmitiu aos demais, que nem hesitaram quando eles mandou afixarem os estandartes junto à porta de entrada do depósito, para que pendessem à frente do estábulo, em carmesim e branco, o disco branco e preto e o dragão bem à vista de todos. Os olhos do cavalariço se arregalaram, e ele exigiu saber o que Matt estava fazendo. Ele apenas sorriu e jogou um marco de ouro para o camarada de rosto fino. Só para que todos saibam quem está aqui. Matt queria que Egwene entendesse que ele não seria intimidado e, algumas vezes, fazer as pessoas enxergarem isso significava ter que tomar algumas atitudes esquisitas. O problema foi que os estandartes não surtiram efeito. Todos que passavam por ali ficavam boquiabertos e apontavam para eles, e várias Aes Sedai vinham só para dar uma olhada, os olhos frios e sem expressão. Mas Matt estivera esperando um pedido indignado para que eles fossem removidos, o que nunca aconteceu. Quando ele voltou para a pequena torre, uma Aes Sedai que, milagrosamente, conseguia ter cara de ameixa seca apesar das bochechas lisas e do rosto de idade definida, mexeu no chale de franjas marrons e disse a ele, irredutível, que o trono de Amelin estava ocupado e que talvez pudesse recebê-lo dentro de 1 ou 2 dias. Talvez. Elaine parecia ter desaparecido, assim como a Vienda, mas ninguém parecia ter tentado assassinar ninguém ainda. Matt suspeitava de que Aiel poderia estar em algum lugar metido em vestido branco. Para ele, não mudava nada, desde que a paz fosse mantida, já que Matt não queria ter que contar a Randy que uma havia matado a outra. Ele chegou a avistar Nina Eve, mas a mulher se esgueirou por uma esquina e já havia sumido quando Matt alcançou o local. Ele passou a maior parte da tarde à procura de Tom e Juilin. Tinha a esperança de que um dos dois pudesse explicar melhor o que estava acontecendo e, além disso, Matt precisava se desculpar com Tom por seus comentários sobre aquela carta. Infelizmente, ninguém também parecia saber onde os homens se encontravam. Bem antes do cair da noite, Matt chegou à conclusão de que eles estavam sendo mantidos longe dele. Egwene queria mesmo desestabilizá-lo, deixá-lo cozinhando, mas ele a faria perceber que não estava nem em fogo baixo. Para ajudá-lo com isso, Matt saiu para dançar. A impressão era de que as celebrações por conta da nova Amelin deveriam prosseguir durante um mês, e embora todos em Salidar parecessem atarefados ao longo do dia, fogueiras eram acesas em todas as esquinas, assim que a noite caía, e surgiam rabecas, flautas e até 1 ou 2 saltérios. Música e gargalhadas tomavam conta do ar,
e os festejos reinavam até a hora de ir para a cama. Matt via a Aes Sedai dançando nas ruas, com carroceiros e cavalariços, ainda trajando suas roupas pesadas de trabalho, e guardiões dançando com serviçais e cozinheiras que haviam deixado de lado os aventais. Nada de Egwene, no entanto. O maldito trono de Ameryn não ficaria saltitando e rodopiando pelas ruas. Nada também de Elaine ou Ninaeve, e nada de Tom ou Juilin. Tom não teria dispensado uma dança nem com as duas pernas quebradas, a menos que tivesse realmente sido impedido. Matt sossegou para poder se divertir, deixar que todos vissem que ele não dava a mínima para qualquer outra coisa. Acabou não funcionando exatamente como ele queria. Matt dançou um pouco com a mulher mais linda que já tinha visto em toda a sua vida, magra e de seios fartos, que queria saber tudo sobre Matt Calton. Ai. A atenção o deixara lisonjeado, especialmente quando ela perguntou se ele queria dar uma voltinha. Mas, depois de um tempo, Matt notou que Halima tinha um jeitinho de encostar nele, de se inclinar para olhar para alguma coisa, de um modo que não lhe dava escolha se não olhar seu decote. Era provável que Matt tivesse gostado. O problema era que ela toda vez olhava para o rosto dele com um olhar penetrante e um sorriso divertido. Não era uma boa dançarina, para começo de conversa, ficava tentando conduzi-lo, até que ele, por fim, pediu licença e foi embora. Não deveria ter sido um problema, mas, antes que Matt tivesse dado 10 passos, a cabeça de raposa pendurada em seu pescoço ficou fria feito gelo. Ele se virou e, furioso, procurou pela culpada. O que viu foi Halima encarando-o à luz da fogueira. Apenas por um instante, até que a mulher pegou um guardião alto pelos braços e voltou a rodopiar e dançar. Mas Matt tinha certeza de ter identificado uma expressão surpresa naquele lindo rosto. As rabecas entoavam uma melodia conhecida. Uma das velhas lembranças em sua mente a reconheceu, pelo menos, pois não havia mudado muito, considerando-se que já se passara bem mais de 1000 anos. Os versos da canção deviam ter mudado por completo, já que as velhas palavras que coavam em sua mente jamais teriam sido aprovadas ali. Pode confiar em mim, disse a Aes Sedai. Lembre, sem mim o mundo inteiro cai. Confie em mim, sempre faço o que é certo. Cuidarei de tudo, ficarei aqui por perto. Mas a confiança é da cor das trevas brotando. A confiança é da cor do sangue pingando. A confiança é da cor do derradeiro corte. A confiança é da cor da morte. Aes Sedai? Repetiu desdenhosamente uma jovem rechonchuda quando ele foi perguntar a respeito de Halima. Era bonita e, em outras circunstâncias, Matt poderia ter investido em busca de uns beijinhos e de calor humano. Halima é só a secretária de Delana Sedai, sempre provocando os homens a sair, como uma criancinha com um brinquedo novo. Provoca só para ver se consegue. Já teria ficado com água quente até o pescoço umas 10 vezes, se Delana não a protegesse. Pode confiar em mim, disse a rainha. Lembre, carrego esse fardo sozinha. Confia em mim para liderar, julgar e governar. Que você é um tolo, homem nenhum vai pensar. Mas a confiança é o som do mau auguro. A confiança é som do ardil no escuro. A confiança é o som do derradeiro corte. A confiança é o som da morte. Talvez ele tivesse se enganado. Talvez ela só tivesse ficado chocada por ele ter ido embora. Poucos homens dispensariam uma mulher com aquela aparência, pouco importando o seu jeito de provocar ou dançar. Tinha que ser isso. Mas ainda restava a dúvida. Então quem e por quê? Matt olhou em volta para quem dançava e para as pessoas que observavam do limiar das sombras, onde esperavam sua vez. A caçadora da trombeta de cabelos dourados que lhe parecera familiar saiu rodopiando com um sujeito de rosto particularmente encaroçado, sua trança quase que se sobressaindo às costas.
Matt conseguia identificar a Aes Sedai pelos seus rostos, na maioria dos casos, pelo menos. Mas não havia como saber qual delas tinha tentado, ou o que quer que tivesse tentado. Ele saiu andando rua abaixo em direção à fogueira seguinte, mais para escapar daquela canção do que por qualquer outro motivo, antes que, em sua mente, a letra da música passasse de O Reino Alto e A Lady e o Lord para O Amor da Sua Vida. Naquela velha lembrança, ele se recordava de ter escrito aquela canção por conta do amor da sua vida. A confiança tem o gosto da morte. Na outra esquina, um rabequista e uma mulher com uma flauta tocavam o que soava como Afofem as Penas, uma bela dança no interior. Até onde ele podia confiar em Egwene? Ela agora era Aes Sedai. Devia mesmo ser, se agora era Amerlin, ainda que uma Amerlin de meia tigela numa aldeia de meia tigela. Bem, o que quer que fosse, ela era Egwene, e ele não conseguia acreditar que ela o atacaria do nada daquele jeito. Claro que Nynaeve seria capaz, mesmo sem a intenção real de machucá-lo. Seu quadril, porém, ainda doía. O chute o deixara com um hematoma, e só a luz sabia do que uma mulher como Elaine seria capaz. Elas ainda estavam tentando forçá-la a ir embora, ele concluiu. Era provável que houvesse outras tentativas. O melhor a fazer era ignorá-las. Matt quase torcia para que elas tentassem de novo. Não podiam tocá-lo com o poder e, quanto mais tentassem, fracassassem, ora. Mas teriam que reconhecer que ele não seria manipulado. Mireille apareceu e ficou ao lado dele, observando o povo que dançava. Matt se lembrava dela vagamente. Não achava que ela soubesse de algo perigoso a seu respeito. Pelo menos, achava que não. Não era tão bela quanto Halima, claro, mas ainda assim, era bem mais que apenas bonita. Sombras tremeluzentes dançavam em seu rosto, de modo que Matt quase poderia esquecer que ela era a Aes Sedai. Noite quente, disse a mulher, sorrindo, e começou a fazer um discurso tão descontraído enquanto Matt se deleitava olhando para ela, que ele precisou de um certo tempo para perceber aonde ela estava querendo chegar com aquela conversa. Acho que não, respondeu educadamente ele quando ela fez uma pausa. Era isso que dava a esquecer. A Aes Sedai eram Aes Sedai. Ela apenas sorriu. Haveria muitas vantagens e eu não tentaria prendê-las às minhas saias. Muitas vantagens. Você escolheu uma vida perigosa, ou a escolheram para você. Um guardião deve ter mais chance de sobreviver. Eu realmente acho que não. Eu recuso, mas agradeço a proposta. Pense um pouco, Matt. A menos que... A Amerlin criou um elo com você? Não. Egwene não faria isso. Faria? Ela não poderia enquanto ele estivesse usando o medalhão. Mas será que faria se ele não usasse? Você me dá licença? Matt fez uma curta reverência e partiu na direção de uma bela jovem de olhos azuis que batia o pé no ritmo da música. Ela tinha uma boca suculenta, perfeita para beijar, e ele queria se divertir, maldição. Eu vi os seus olhos e não pude deixar de vir aqui. Quer dançar? Já era tarde demais quando ele viu o anel da grande serpente na mão direita da mulher. Justo quando aquela boca suculenta se abriu, e uma voz que ele reconheceu disse, seca. Uma vez eu perguntei, garoto, se você estaria presente quando a casa começasse a pegar fogo. Mas parece que você gosta de pular em fogueiras. Agora saia daqui e encontre alguém que queira dançar com você. Siuan Sanche. Ela tinha sido estancada e morta. Mas ali estava ela, fitando-o com o rosto que roubara de alguma jovem, fosse o que ela fosse, e usando o anel de Aes Sedai. Ele tinha tirado Siuan Sanche para dançar. Enquanto Matt ainda tinha os olhos fixos nela, uma domanesa jovem e esbelta veio rodopiando com um vestido verde claro transparente o bastante para que a luz da fogueira delineasse toda a sua silhueta. Lançando um olhar gélido na direção de Siuan,
que o devolveu com interesse. A domanesa praticamente arrastou Matt para o meio das pessoas dançando. Era tão alta quanto Maiel, os olhos escuros até um pouco mais altos que os dele. Meu nome é Eliane, aliás, disse a mulher com uma voz que parecia uma carícia açucarada. Caso você não tenha me reconhecido. Sua risadinha baixa também era quase uma carícia. Matt deu um pulo e quase se atrapalhou todo no primeiro giro. Ela também usava o anel. Ele concluiu o passo apenas por instinto. Alta ou não, Liane era como uma pluma nas mãos dele, graciosa como um cisne. Mas com certeza nada disso era suficiente para abafar a pergunta que continuava a explodir na cabeça dele, feito os fogos de artifício de um iluminador. Como? Como sob a luz? Para completar, quando a dança acabou, ela disse: Você dança muito bem, disse naquela voz sedutora, e então o beijou com uma intensidade com que Matt jamais havia sido beijado. Ele ficou tão chocado que nem tentou se afastar. Suspirando, ela lhe deu um tapinha na bochecha. Dança muito bem mesmo. Na próxima vez, pense nisso como uma dança e você vai se sair bem melhor. E lá foi ela embora gargalhando, de volta para dançar com algum sujeito que tirou dos meios dos espectadores. Matt decidiu que já passara pelo máximo que um homem poderia suportar em uma única noite. Voltou ao estábulo e caiu no sono usando a própria cela como travesseiro. Seus sonhos teriam sido agradáveis se não tivesse envolvido Mirelle, Siwan, Liane e Halima. Em se tratando de sonhos, um homem simplesmente não tinha bom senso suficiente nem para tirar uma pedra da própria bota. O dia seguinte só poderia ser melhor, pensou ele, em especial quando a alvorada chegou revelando Vanin no depósito, dormindo em sua cela. Ele contou que tal Manes tinha recebido a mensagem e ficaria onde estava. Guardiões haviam sido vistos observando os preparativos do bando, sem dúvida porque se permitiram ser vistos, mas nenhum deles se aproximara dos homens de Matt. Uma surpresa menos agradável foi deparar com o cavalo cinza de Over no pátio atrás do estábulo, e o próprio Over todo enrolado nos lençóis em um canto. Você precisa de alguém na retaguarda, justificou-se o menino sombrio, quando Matt perguntou o que ele estava fazendo ali. Não pode confiar nela. Não precisou citar o nome de Avienda. Over não mostrou interesse em brincar com as crianças da aldeia, e Matt teve que suportar olhares e sorrisos conforme o garoto seguia por toda Salidar, fazendo o seu melhor para imitar o andar fluido de um guardião e olhando em 9 direções, ao mesmo tempo, à procura de Avienda. E Matt continuava sem vê-la em lugar algum, assim como Elaine e Ninaeve. E a Amerlin ainda estava ocupada. Tom e Julien também estavam ocupados. Vanin conseguiu ouvir algumas coisas, mas nada que deixasse Matt feliz. Se Ninaeve realmente tivesse curado Siwan e Liane, ela estaria pior do que nunca. Ela sempre se tiver em alta conta. E, depois de conseguir fazer o que ninguém julgara possível, seu peito estaria mais estufado que o de um pombo. Mas essa não era a pior parte. A história sobre Logan e a Ágia Vermelha deram calafrios em Matt. Aquilo soava como o tipo de coisa que nenhuma Aes Sedai perdoaria. Se Garrett Bryan era o líder do exército delas, não se tratava de um amontoado de fazendeiros e varredores de rua, com alguns guardiões para dar mais corpo. Considerando-se tudo isso e as provisões que Vanin viu sendo empacotadas ou acondicionadas em barris para viagem, a única conclusão era que haveria problemas. O pior tipo de problema que Matt poderia imaginar, pouco melhor do que dar de cara com um dos abandonados na mesa ao lado e mais uma dúzia de Trollocs entrando pela porta. Nada daquilo as tornava menos tolas, apenas tolas muito perigosas. Tom e o seu a ajudá-las a fazer o que elas querem. Se o menestral saísse da toca algum dia, talvez pudesse tirar um como daquelas suas histórias. À noite, Mirelle voltou a conversar com Matt a respeito de ele se tornar um guardião, e seus olhos se estreitaram em desagrado quando Matt lhe disse que a proposta dela
Era a quinta que ele dispensava desde o nascer do sol. Ele não teve certeza se ela acreditou, já que a mulher foi embora com o andar mais exasperado que ele já vira em uma Aes Sedai. Porém, era verdade. A primeiríssima, quando ele ainda tentava tomar o café da manhã, fora da mesma Delana para quem Halima trabalhava, uma mulher corpulenta de cabelo claro e olhos azuis que chegou perto de tentar intimidá-lo a aceitar. Naquela noite, ele se manteve longe da dança e foi dormir com as músicas e gargalhadas em seus ouvidos. Desta vez, soavam amargas. Foi no meio da tarde do segundo dia inteiro de Matt em Salidar que uma garota de vestido branco, bonita, sardenta, e se esforçando bastante para demonstrar uma dignidade gélida e quase sendo bem-sucedida, abordou-o com uma convocação exatamente assim. Você vai se apresentar imediatamente perante o trono de Amerlin. Ponto final, e mais nenhuma palavra. Matt sinalizou para que ela fosse na frente. Pareceu adequado, e ela pareceu gostar. Estavam todas elas naquele aposento da pequena torre, Egwene, Ninaeve, Elaine e Avienda. Embora Matt tenha precisado olhar 2 vezes para reconhecer a Aiel, em um vestido azul de lã cara, com golas e punhos rendados. Pelo menos nem Avienda nem Elaine estavam tentando estrangular uma a outra, mas ambas tinham uma expressão pétrea. Assim como Egwene e Ninaeve, aliás. Os rostos estavam todos indecifráveis e todos os olhos voltaram-se para ele. Conseguiu segurar a língua enquanto Egwene expôs as alternativas de Matt, na opinião dela, sempre sentada por detrás da mesa e com aquela estola listrada sobre os ombros. Caso você ache que não é capaz de fazer nenhuma das 2 coisas, concluiu ela, lembre-se de que eu posso amarrar você no seu cavalo e mandá-lo de volta para esse seu bando da mão. Em Salidar, não há lugar para preguiçosos e gente que faz corpo mole. Eu não vou permitir uma coisa dessas. Você tem 2 escolhas, Matt. Ou vai para Eboldar com Elaine e Ninaeve, ou vai embora para ver quem você consegue impressionar com bandeiras e estandartes. O que o deixava sem escolha, claro. Quando ele apontou isso, nenhuma expressão se alterou. Se muito, Ninaeve se mostrou ainda mais severa, e Egwene disse apenas: Fico feliz que tudo esteja resolvido, Matt. Agora tenho 1000 coisas para fazer. Vou tentar vê-lo antes de você ir. Dispensado, feito um cavalariço. A Amelin estava ocupada. O mínimo que poderia ter feito era lhe jogar uma moeda de cobre. Foi por isso que, na terceira manhã de Matt em Salidar, ele foi até a entrada do lugar, na área descampada entre a aldeia e a floresta. Pode ser que elas continuem aqui até eu voltar, disse Matt para Talmanes, olhando por cima do ombro em direção às casas. Elas viriam logo, e Matt não queria que nada daquilo chegasse aos ouvidos de Egwene. Se pudesse, ela tentaria pôr um fim nos seus planos. Bem, é o que eu espero. Se elas se deslocarem, siga-as aonde quer que seja, mas nunca tão de perto a ponto de assustá-las. E se uma jovem chamada Egwene aparecer, não faça perguntas. Trate apenas de capturá-la e levá-la para Caemlyn, mesmo que seja preciso passar por cima de Garrett Bryne. Claro que eles poderiam estar pretendendo ir a Caemlyn. Havia essa chance. Mas Matt temia que o alvo delas fosse Tarvalon. Tarvalon e o machado do carrasco. E leve Neirin com você. Talmanes balançou a cabeça. Se Nalesian estiver indo com você, vou ficar ofendido se você não permitir que eu envie um dos meus homens para cuidar das suas coisas. Matt gostaria que Talmanes sorrisse de vez em quando. Fedor de vela? Ajudaria a saber quando ele estava falando sério. Ele certamente soava sério. Neirin estava parado de pé ali perto, com Pipes e sua própria égua marrom roliça, além de 2 burros de carga com cestos de vime entulhados até a boca. O homem de Nalesian, um sujeito robusto chamado Lopin, conduziu apenas um animal de carga, além do seu capão com focinho em formato de martelo e do imenso garanhão negro de Nalesian. A comitiva não acabava aí.
Ninguém parecia querer dizer a Matt mais do que o ponto de encontro e quando ele deveria estar lá. Mas, durante outra conversa tentando convencê-lo a se tornar guardião, Mirelle deixara escapar que já não havia mais problemas se ele se comunicasse com o bando, desde que não tentasse trazê-los para mais perto de Salidar. Ele nem tinha cogitado uma coisa dessas. Vaninha estava ali naquela manhã porque suas habilidades como batedor seriam úteis, assim como cerca de 10 soldados do bando, selecionados por conta dos ombros pesados e por terem se mostrado capazes de manter a ordem, enquanto ainda eram braços vermelhos em Maerone. Pelo que Nalesian dissera, Clavas e punhos ligeiros deveriam dar conta de qualquer confusão em que Ninaev e Elaine se metessem, ao menos por tempo suficiente para levá-las embora na surdina. Lá no final vinha Over, montado no cavalo cinza que batizara de Vento, um nome que o animal de pernas compridas até poderia merecer. Claro que ele levaria Over junto. O bando poderia muito bem se meter em problemas se acabasse tendo que acompanhar aquele monte de malucas. Talvez não problemas com Braine, mas havia grandes chances de os nobres ficarem eriçados ao verem 2 exércitos cruzando suas terras e resolverem atacar os cavalos à noite e atirarem flechas, matagal assim, matagal não. Para um garoto, qualquer cidade havia de ser mais segura que isso. Ainda não havia qualquer sinal de nenhuma Aes Sedai, e o sol já começava a assá-los por sobre as copas das árvores. Num gesto irritado, Matt puxou o chapéu para baixo. Nalesian conhece Boldar Talmanes. O Taireno deu um risinho meio ao suor e assentiu. A expressão de Talmanes não se alterou. Ah, está bem. Nerin vem com a gente. Talmanes inclinou a cabeça. Talvez tivesse falado sério. Por fim, houve uma movimentação na aldeia, um grupo de mulheres conduzindo cavalos. Elaine e Naeve estavam acompanhadas, embora Matt não estivesse esperando mais ninguém. A Vienda trajava um vestido de cavalgada cinza, mas olhava para sua égua parda esguia com um ar mais que duvidoso. Aquela caçadora da trança dourada demonstrava mais confiança com um capão de ancas pesadas da cor de um camundongo e parecia estar tentando convencer a Vienda de algo em relação à sua égua. O que aquelas duas estavam fazendo ali? Também havia 2 Aes Sedai. Outras 2 Aes Sedai além de Ninaev e Elaine, melhor dizendo. Mulheres esbeltas com cabelos brancos que Matt ainda não tinha visto em Aes Sedai. Um sujeito de certa idade, magro, porém musculoso e quase careca. Os poucos fios que ainda restavam eram grisalhos. Vinha atrás delas com um animal de carga, além da sua própria montaria. Matt levou um tempo para perceber que se tratava de um guardião, com um daqueles mantos furtacor lhe prendendo as costas. Essa era a vida de um guardião. As Aes Sedai faziam o sujeito trabalhar até lhe perder os cabelos, e então, depois que o pobre coitado morresse, provavelmente ainda encontrariam serventia para seus ossos. Tom e Juilin vinham não muito atrás, e também traziam um burro de carga. As mulheres pararam a umas 50 passadas à esquerda, junto do guardião idoso, mal olhando para Matt e seus homens. O menestrel deu uma olhada furtiva na direção de Ninaev e as demais, e, a seguir, falou com Juilin, e ambos conduziram seus cavalos na direção de Matt, parando um pouco antes dele, como se não tivessem certeza de que eram bem-vindos. Matt se aproximou. Tenho que lhe pedir desculpas, Matt, disse Tom, apertando o bigode. Elaine foi bem enfática ao me proibir de continuar conversando com você. Só mudou de ideia hoje de manhã. No momento de fraqueza, há alguns meses, prometi obedecer às ordens dela, e ela joga isso na minha cara nas situações mais esquisitas. Ela não ficou muito feliz por eu ter lhe dito o que disse. Ninaev ameaçou me dar um soco no olho se eu chegasse perto de você, revelou o Juilin em tom tristonho, apoiando-se em seu cajado de bambu. Estava usando um chapéu taraboniano vermelho que não oferecia tanta proteção contra o sol, e até o chapéu parecia triste. Matt desviou o olhar na direção das mulheres. Ninaev o espiava por cima da própria cela, mas, quando percebeu que ele estava olhando, agachou-se atrás do animal,
uma égua marrom atarracada. Ele não teria pensado que nem Ninaeve seria capaz de mandar em Juirim, mas o apanhador de ladrões de pele escura estava bem longe de ser o homem com quem Matt convivera um pouco em Tear. Aquele Juirim se mostrara pronto para tudo. Esse Juirim, com a testa franzida, parecia sempre preocupado com alguma coisa. Nós vamos ensinar para elas um pouco de boas maneiras durante esta viagem, Juirim. Tom, eu é que tenho que pedir desculpas. Aquilo que eu disse sobre a carta. Foi o calor que me fez falar sem pensar, e eu estava preocupado com certas mulheres idiotas. Espero que as notícias tenham sido boas. Foi tarde demais quando ele se recordou do que Tom dissera. O homem abandonara a morte, a mulher que tinha escrito aquela carta. Tom, porém, só deu de ombros. Matt não sabia o que pensar dele sem um manto de menestrel. Notícias boas? Eu ainda nem decifrei aquela carta. É comum não se saber se uma mulher é amiga, inimiga ou amante até já ser tarde demais. Às vezes, ela é os três. Matt esperava uma gargalhada, mas Tom franziu a testa e suspirou. As mulheres parecem gostar de se passar por misteriosas, Matt. Posso dar um exemplo? Você se lembra de Aludra? Matt precisou pensar. A iluminadora que salvamos em Anninghill? A própria. Juilin e eu a encontramos durante as nossas viagens e ela não sabia quem eu era. Não que ela não tenha me reconhecido, já que é normal conversar com companheiros de viagem desconhecidos para poder conhecê-los melhor. A Aludra não quis me conhecer, e mesmo sem eu saber porquê, não vi razão para impor nada. Encontrei-a como uma estranha e a deixei como uma estranha. E aí? Você a veria como uma amiga ou uma inimiga? Talvez como amante, respondeu Matt seco. Ele não se importaria em encontrar a Ludra de novo. Ela lhe dera alguns fogos de artifício que se provaram bem úteis. Se você quiser saber sobre mulheres, pergunte para Perry, não para mim. Não entendo nada desse assunto. Eu costumava achar que Randy entendia, mas Perry com certeza entende. Elaine estava conversando com as duas Aes Sedai de cabelo branco sob o olhar atento da caçadora. Uma das Aes Sedai mais velhas deu uma olhada inquisitiva na direção de Matt. Agiam como Elaine, serenas como uma rainha em seu maldito trono. Bem, com sorte, não vou precisar aturar essas malucas por muito tempo, resmungou Matt consigo mesmo. Com sorte, o que quer que elas estejam indo fazer lá não vai demorar muito e em 5 ou 10 dias estaremos de volta. Com sorte, ele poderia estar de volta antes que o bando precisasse começar a seguir aquelas loucas. Seguir não apenas um exército, mas 2 seria fácil como roubar tortas, claro. Mas Matt não queria passar nem um dia mais que o necessário na companhia de Elaine. 10 dias? Indagou Tom. Mesmo com esse tal de portão, Matt, vamos precisar de 5 ou 6 dias só para chegar a Eboldar. É melhor que uns 20, mas... Matt parou de prestar atenção. Cada gota de irritação que ele vinha acumulando desde a primeira vez em que tornou a pousar os olhos em Egwene transbordou de uma só vez. Ele apanhou o chapéu e foi andando decidido até Elaine e as outras. Deixá-lo sem saber nada já era ruim o bastante. Como ele poderia mantê-las longe de confusão, se elas não lhe contavam nada? Mas aquilo era ridículo. Ninaeve o viu se aproximando e, por algum motivo, escondeu-se atrás de sua égua. Vai ser interessante viajar com Taverém, comentou uma das Aes Sedai de cabelo branco. Mesmo de perto, ele ainda não conseguia dizer quantos anos a mulher tinha, mas de alguma forma, algo em seu rosto transmitia certa idade. Devia ser o cabelo. A outra Aes Sedai parecia um reflexo da primeira. Talvez elas realmente fossem irmãs. Meu nome é Vandene Nameli. Matt não estava no clima para falar sobre ser um Taverém. Nunca sentia vontade de fazer isso, mas menos ainda naquele momento.
Que história é essa de que a gente vai levar 5 ou 6 dias para chegar a Eboldar? O velho guardião se endireitou, encarando-o com severidade, e Met também o reavaliou. Podia ser magro, mas era duro feito raízes velhas. Mas isso não bastou para fazê-lo moderar o tom de voz. Vocês podem abrir um portão na frente de Eboldar. Não somos nenhum maldito exército que vai assustar alguém e, quanto a aparecer do nada, vocês são Aes Sedai. As pessoas já esperam que vocês apareçam do nada e atravessem paredes. Receio que você esteja falando com a Aes Sedai errada, disse Vandene. Matt olhou para a outra mulher de cabelo branco, que balançou a cabeça enquanto Vandene disse. Não, não, Adeleas. Parece que não somos fortes o bastante para algumas das novidades. Matt hesitou, então afundou o chapéu na cabeça e se virou para Elaine. A mulher empinou o nariz imediatamente. Parece que você sabe ainda menos do que pensa, mestre Calton, afirmou ela com frieza. Não estava suando, ele percebeu. Não mais que as outras duas Aes Sedai. A caçadora olhava para ele de modo desafiador. Por acaso ele tinha enfiado uma abelha no seu ouvido para ela ficar olhando com aquela cara? Há aldeias e fazendas no entorno de 100 milhas de Eboldar, prosseguiu Elaine, como se tentasse explicar o óbvio para alguém não muito inteligente. Portões são perigosos. Não quero matar as ovelhas e as vacas de um pobre coitado qualquer, e muito menos o próprio pobre coitado. Não era só aquele tom de voz que Matt odiava. Elaine estava certa, e ele também odiava isso. Mas não estava a ponto de admitir, não para ela. E buscando uma maneira de se retirar, avistou Egwene saindo da aldeia acompanhada por 20 ou mais Aes Sedai, a maioria usando os chales com as franjas coloridas. Ou melhor, ela vinha e as mulheres a seguiam. Cabeça bem erguida, Egwene olhava para a frente, aquela estola listrada sobre os ombros. As outras vinham caminhando logo atrás em pequenos grupos. Sheriam, trajando a estola azul da curadora, conversava com Mirelle, uma Aes Sedai de rosto austro, que conseguia ter uma expressão maternal. Exceto por Delana, ele não reconheceu nenhuma das demais. Uma tinha o cabelo grisalho preso num coque, e ele se perguntou quantos anos uma Aes Sedai precisava ter para que seu cabelo ficasse completamente grisalho ou branco. Mas todas conversavam entre si, ignorando a mulher que haviam elevado a Amerlin. Egwene poderia muito bem estar sozinha. Parecia sozinha. Matt a conhecia bem e sabia que ela provavelmente estava fazendo tudo a seu alcance para se tornar quem aquelas mulheres queriam que ela fosse. E ainda assim, elas a deixavam caminhar sozinha daquela forma e ficavam apenas olhando. Elas que vão para o poço da perdição se acham que podem tratar desse jeito uma mulher de 2 rios, pensou Matt irritado. Apertou o passo para alcançar Egwene. Então tirou o chapéu e fez uma reverência, executando o melhor movimento de perna que conseguiu. Matt sabia que era capaz de fazer alguns floreios quando precisava. Bom dia, mãe, e que a luz brilhe sobre você. Cumprimentou, alto o bastante para ser ouvido até na aldeia. Matt se ajoelhou, tomou a mão direita de Egwene e beijou o anel da grande serpente. Sabendo que Egwene impedia seu rosto de ser visto pelas mulheres atrás dela, ele lançou um rápido olhar de reprovação para Talmanes e os outros, que se ajoelharam aos trancos e barrancos e bradaram. Que a luz a ilumine, mãe, ou algo do tipo. Até Tom e Juirinho os imitaram. De início, Egwene pareceu assustada, embora logo tenha escondido isso. Então sorriu e, com delicadeza, disse: Obrigada, Matt. Por um momento, ele apenas ficou olhando para a amiga. Então pigarreou e se levantou, esfregando os joelhos. Sheriam e todas as outras atrás de Egwene observavam. Eu não esperava ver vocês aqui, afirmou ele em voz baixa. Mas, pelo visto, parece que há muitas coisas que eu não esperava. A Amerlin sempre se despede das pessoas que vão viajar?
Você não quer mesmo me contar do que se trata tudo isso? Por um instante, Matt achou que ela fosse contar, mas a boca de Egwene se comprimiu e ela balançou de leve a cabeça. Eu sempre me despeço dos meus amigos, Matt. Eu teria falado com você antes de hoje se não andasse tão ocupada. Tente não se meter em problemas em Eboldar, Matt. Ele apenas a olhou, indignado. Matt tinha se ajoelhado e beijado seu anel de Aes Sedai, e agora ela vinha dizer para ele ficar longe de confusão, quando tudo o que queria era evitar que arrancassem a pele de Elaine e Ninaeve. Vou tentar, mãe, retrucou, sarcástico, mas não muito. Sherian e algumas das demais poderiam estar perto bastante para ouvir. Se me dá licença, preciso ir cuidar dos meus homens. Outra reverência, e ele recuou alguns passos, ainda virado para ela, antes de sair caminhando até onde Talmanes e os outros continuavam ajoelhados. Vocês pretendem ficar assim até criar raízes? Resmungou ele. Montem! Matt obedeceu à própria ordem e todos, menos Talmanes, subiram em suas celas o mais rápido possível. Egwene foi se despedir de Elaine e Ninaeve, enquanto Vandene e Adeleas conversavam com Sheriam. E então logo chegou a hora, depois de tantos dias de enrolação. Matt até esperava algum tipo de cerimônia, com Egwene ali presente com a estola de Amerlin. Mas ela e as demais só se afastaram um pouco. Elaine se afastou e, de repente, um rasgo de luz surgiu à sua frente e se ampliou até virar um buraco com vista para o que parecia ser o topo de uma colina baixa, coberta por uma vegetação marrom que girou até parar, exatamente como o de Rand fez. Desmontem, ordenou Matt. Elaine demonstrava estar bem satisfeita consigo mesma. Quem visse aquele sorriso de pura alegria, que pedia que Ninaeve e a Vienda sorrissem com ela, nunca suspeitaria de como era uma mulher intragável. Mas, contente ou não, o portão não era tão grande quanto o que Rand abrira para o bando. Claro que o grupo atual era bem menor, mas o mínimo que ela poderia ter feito era abrir um portão com altura suficiente para que o atravessassem a cavalo. Do outro lado, Matt via colinas suaves com grama seca até onde a vista alcançava, mesmo quando tornou a montar em Pipes. Embora uma massa escura ao sul parecesse sugerir uma floresta. Colinas secas e com muita poeira. Melhor não forçarmos muitos cavalos, sugeriu Adeleas, montando com extrema facilidade em sua égua baia tão logo o portão desapareceu. O animal rechonchudo provavelmente se sairia muito melhor em um celeiro. Ah, não mesmo, concordou Vandene. A montaria da mulher era um capão negro de flancos quadrados e passos leves. As duas partiram rumo ao sul, sinalizando para que todos a seguissem. O velho guardião a seguia de perto. Ninaeve e Elaine trocaram olhares irritados, e então exploraram suas éguas para alcançar as mulheres mais velhas, levantando poeira até emparelharem. A caçadora da trança dourada as acompanhava da mesma maneira que o guardião seguia a outra dupla. Com um suspiro, Matt desatou o lenço preto em seu pescoço e o amarrou por cima do nariz e da boca. Mesmo que adorasse ver as Aes Sedai mais velhas ensinarem aquelas duas a se comportarem direito, o que ele queria mesmo era uma cavalgada tranquila, uma estadia curta em Eboldar, e estar de volta a Salidar o mais rápido possível, antes que Egwene fizesse algo estúpido e irremediável. As mulheres sempre lhe criavam problemas. Ele não compreendia por quê. Tá sendo idiota. Quando o portão se apagou, Egwene soltou um suspiro. Talvez Elaine e Ninaeve, juntas, conseguissem evitar que Matt se metesse em confusões demais. Mantê-lo completamente longe de problemas era pedir muito. Ela sentiu uma pontada de arrependimento por usá-lo, mas ele poderia vir a ser útil em Eboldar e precisava ser afastado do bando. Além disso, Matt merecia. Talvez Elaine fosse ensinar-lhe algumas boas maneiras. Virando-se para os demais, o salão, Sherian e seu círculo, disse:
Vamos, já está na hora. Todos os olhos se voltaram para o cairrieno de manto escuro, que só àquela altura montava em seu cavalo junto às árvores. Egwene achava que Matt dissera que o nome do homem era Talmanes. Ela não ousara fazer muitas perguntas. Ele examinou-as por um momento e balançou a cabeça antes de cavalgar de volta para a floresta. Aquele ali tem cara de quem vai criar problemas, afirmou Romanda. Lelânia que é seu. Vai ser muito bom ter algumas milhas entre nós e aqueles homens. Egwene não se permitiu sorrir. O bando de Matt já havia servido ao seu primeiro propósito, mas muita coisa dependia exatamente de que ordens ele deixara com esse tal de Talmanes. Egwene achava que podia contar com Matt. Se o An dissera que aquele tal de Vanin desencavara certas coisas antes que ela pudesse colocá-las debaixo do nariz dele, e se fosse para ela escutar a voz da razão e correr atrás do bando em busca de proteção, então o bando teria que estar perto dela. Vamos buscar os cavalos? Perguntou. Se partirmos agora, devemos alcançar Lord Brian antes do pôr do sol.